Shalom e sejam bem-vindos. Este serviço é em português. E se você fala português, escreva Shalom nos comentários e diga de onde está assistindo. Edwin Vergara diz Olá. Olá, Edwin. Sejam bem-vindos todos. Hoje o serviço é em português. ברוך אתה העליון שנתת לנו חיים בחרשית לנו להתכנס היום לעבוד אותך אמן. שמע ישראל עליון אלוהינו עליון אחד. Agora vamos passar à declaração de fé evianita. Todo evianita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, sua mente é Elion, o Deus Altíssimo deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o sábado e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo não Sinaí. Número 5, que a Mikra, a Bíblia, é sagrada. Número 6, que Elion punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro. E, finalmente, número 7, que a redenção virá quando chegar o tempo determinado por Elion. Nós temos aqui Rubia School. Olá. Olá, bem-vindo. Hoje o serviço é no português. Bárbara Moreno Varga, genial. Ok. Muito obrigado, Bárbara. Ok, agora vamos passar ao nosso primeiro salmo deste serviço no português, o serviço da Parashá. E isso vai ser o salmo número 38. Senhor, não me repreendais em vossa ira, nem em vosso furor me castigueis. Vossas flechas cravaram fundo em mim, vossa mão pesou sobre meu peito. Meu coração se agita, minhas forças se vão diante de vós. Todo meu desejo está. Vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Meus amigos se afastam da minha dor, ficam longe minhas pessoas queridas. Os que buscam minha vida armam laços, os que me odeiam murmuram traições. Respondei-me, ó Deus da minha esperança. Vinha em meu auxílio, Senhor, minha salvação. E eu espere a vós, meu Deus, não me abandone. Senhor, fica comigo.
Agora vamos passar à Amidá de abertura, e antes de passar à leitura da Parashá. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ó grande, ó poderoso Deus, ó Deus altíssimo, doador de bondade e dono de tudo, Rei, Salvador e protetor, bendito sejas tu, Eleon. Amém. Tu és poderoso para sempre, Eleon, tu sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande misericórdia. Amparas os caídos, curas os enfermos, libertas os prisioneiros e mantens tua fidelidade com aqueles que dormem no pó. Quem é como tu, Rei, que restaura a vida e aumenta a salvação? Bendito sejas tu, Eleon, que ressuscitas os mortos. Amém. Tu és santo e o teu nome é santo, e os teus servos te louvam todos os dias. Bendito sejas tu, Eleon, nosso Deus. Amém. Concede-nos sabedoria, Ele é o nosso Deus, para conhecermos os teus caminhos. Dá-nos entendimento para conhecermos a tua vontade. Amém. Reconduz-nos, nosso Pai, a tua Torá, e aproxima-nos, nosso Rei, do teu serviço. Traz-nos de volta a ti, com completo arrependimento. Amém. Perdoa-nos, nosso Pai, e porque pecamos, absolve-nos, nosso Rei, porque transgredimos. Bendito sejas tu, e porque perdoas abundantemente. Amém. Hoje, para a nossa aflição, toma a nossa causa e redime-nos rapidamente por amor do teu nome. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Redentor. Amém. Volta-te para nós, Eleon, e seremos curados, olha para nós e seremos salvos. E pois tu és o nosso louvor, concede a cura perfeita a todas as nossas feridas. Bendito sejas tu, Eleon, que curas todos os enfermos. Amém. Abençoa-nos, Ele é o nosso Deus, em todo o trabalho de nossas mãos, e faze prosperar o nosso ano com boas colheitas. Bendito sejas tu, Eleon, que abençoas os anos. Amém. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Agora, vamos passar à primeira leitura de Parashá de hoje. Este vai ser o Parashá de Bereshit 37, 1 a 36. Jacó se estabeleceu na terra onde seu pai havia vivido como estrangeiro, a terra de Canaã. Esta é a história da família de Jacó. Aos 17 anos, José apacentava os rebanhos com seus irmãos, auxiliando os filhos de Bilá e Silpá, esposas de seu pai. E José trazia más notícias a respeito deles para seu pai. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e já havia feito uma túnica de luxo. Quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais que aos outros irmãos, odiaram-no tanto que não conseguiam dirigir-lhe uma palavra amigável. Certo dia, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Ele lhes disse: escutem o sonho que tive. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo quando, de repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se juntaram ao meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você quer dizer que vai reinar sobre nós? Vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. Ele teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: vejam, tive outro sonho desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou isso a seu pai e a seus irmãos, seu pai o arrependeu, dizendo: que sonho foi esse que você teve? Sua mãe e seus irmãos e eu viemos nos curvar até o chão diante de você? Seus irmãos ficaram irados com ele e seu pai guardou o assunto em seu coração. Certo dia, quando seus irmãos foram cuidar dos rebanhos de seu pai em Siquém, Israel disse a José: seus irmãos estão cuidando dos rebanhos em Siquém. Venha, estou enviando você até eles. Ele respondeu: estou pronto. Então Israel disse: vá e veja como estão seus irmãos e como estão os rebanhos, e traga-me de volta. Assim Israel o enviou do vale de Hebron, e quando José chegou a Siquém, um homem o encontrou vagando pelos campos. O homem lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos.
Pode me dizer onde elas estão cuidando dos rebanhos? O homem diz, elas saíram daqui, pois eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Então José seguiu seus irmãos e encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que ele se aproximasse, tramaram para matá-lo. Disseram uns a outros, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo em uma das covas. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu isso e tentou salvá-lo, disse a eles, não lhe tiremos a vida. E Rubem prosseguiu, não derramemos sangue. Joguem-no naquela cova no deserto, mas não o toquem vocês mesmos. Ele estava tentando salvá-lo deles e devolvê-lo ao seu pai. Quando José chegou onde seus irmãos estavam, eles o despiram de sua túnica, a túnica ornamentada que ele usava, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Então eles se sentaram para comer. Olhando para cima, viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade, com camelos carregados de goma, bálsamo e mirra para levar para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que vantagem teremos em matar nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não o matemos nós mesmos. Afinal, ele é o nosso irmão, nosso próprio sangue. Seus irmãos concordaram. Quando os mercadeiros midianitas passaram, tiraram José da cisterna, venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas e o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou à cova e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. Voltando para seus irmãos, dizem, o menino sumiu, o que vou fazer agora? Então pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue dele. Enviaram a túnica ornamentada ao pai de Jacó e disseram, encontramos isto, por favor examine-a e a túnica do seu filho ou não. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. E um animal selvagem devorou José. Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou a morte do filho, e por muitos dias. E todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não se deixou consolar, dizendo, não descerei a sepultura chorando como o meu filho. E o pai de Jacó chorou por ele. Enquanto isso, os ismaelitas venderam no Egito a Potifar, cortesão e administrador-chefe do faraó. Bendito sejas tu, ele é nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Nós temos aqui Ángela Madrid. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias, Ángela. Hoy el en vivo es en português. Gracias por estar aqui. Agora, vamos passar a derachar a explicação do Gênesis capítulo 37, versos 1 a 36. Vamos abordar hoje, de coração aberto, uma história que não é apenas uma história familiar, mas também um retrato de alma humana e dos mistérios desígnios do Eterno. Gênesis 37. Aqui começa a história de José, filho de Jacó, uma história de sonhos, inveja, traição e ainda assim de um propósito divino que encontra seu caminho mesmo em meio à escuridão. O texto começa dizendo que Jacó vivia na terra onde seu pai havia peregrinado. É interessante notar e estabelece-se uma continuidade, uma herança espiritual. Não estamos lendo uma história isolada, mas a continuação da aliança iniciada com Abraão. Como está escrito, por meio de tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, diz Gênesis 2:3. E José não é apenas um jovem, ele é o portador de uma promessa. Mas o texto imediatamente nos apresenta uma tensão. José traz mais notícias sobre seus irmãos. Aqui surge uma complexa questão ética. É correto falar sobre os erros dos outros? A Torá afirma mais tarde, não andarás como caluniador entre o teu povo, diz Levítico 19:16. Contudo, também existe o dever de corrigir as injustiças.
A chave da lei alágica reside na intenção. Buscamos restaurar ou humilhar. Na vida diária, isso nos chama a examinar nossas palavras. Nem tudo o que é verdade deve ser afirmado sem questionamento. Então vemos que Jacó amava a José mais do que todos os outros filhos. Ele fez uma túnica especial. Esse ato, embora nascido do amor, cria divisão. Aqui aprendemos uma profunda lição moral. O favoritismo fere as comunidades. Como diz Provérbios, o ódio provoca contendas. Benzirá acrescenta, não mostre favoritismo entre os homens, diz Benzirá 42:1. Em nossas famílias, comunidades e congregações, a justiça emocional é essencial. Amigos, bem o amor preferencial e o odeiam e não podem falar pacificamente com ele, seus irmãos. O ódio começa em pequenas coisas, em um olhar, em uma palavra não dita, em uma ferida não cicatrizada. Psicologicamente, isso nos mostra como a comparação constante gera ressentimento. Quando alguém se sente inadequado, o coração se endurece. Então, vem os sonhos. José sonha que seus irmãos se curvam diante dele e então que o sol e a lua e as estrelas fazem o mesmo. De uma perspectiva espiritual, os sonhos são uma maneira do Eterno de revelar propósitos, como também vemos no livro de Enoque, onde visões comunicam realidades celestiais. Mas há uma dimensão prática aqui. Nem toda revelação deve ser compartilhada indiscriminadamente. Eclesiastes nos diz, os sábios se calam. Eclesiastes 3:10. José fala a verdade, mas não considera o momento nem o impacto. Na vida moderna, isso é crucial. Nem tudo o que o Eterno nos mostra deve ser proclamado sem discernimento. Sabedoria não é apenas ter a revelação, mas saber como administrá-la. Os irmãos já consumidos pela inveja conspiram contra ele. Dizem, eis que vem o sonhador, vamos matá-lo. Aqui vemos como o ódio desumaniza. José não é mais um irmão, ele é o sonhador. Quando rotulamos as pessoas, deixamos de vê-las como imagem de Elohim. Mas Rubem intervém tentando salvá-lo e eles o jogam em uma cisterna vazia. Este detalhe é poderoso. A cisterna estava vazia, não havia água nela. O acordo com uma leitura midrástica, isso simboliza um lugar de morte potencial, mas também de transição. José desce antes de ser erguido. Como diz o Salmo, ele me tirou do poço da angústia. Salmo 42. Então, Judá propõe vendê-lo aos ismaelitas. Aqui vemos uma mistura de maldade e pragmatismo. Eles não a matam, mas o vendem. Às vezes, o mal se disfarça de moderação. De uma perspectiva ética, não praticar o pior mal não significa praticar o bem. A justiça exige integridade, não apenas evitar extremos. Arqueologicamente, esta passagem reflete práticas reais do Antigo Oriente Próximo. Caravanas de ismaelitas e medianitas comerciavam entre Canaã e o Egito, transportando especiarias, bálsamo e mirra. José está inserido em uma rede comercial histórica que demonstra que o plano do Eterno opera dentro das estruturas reais, não fora da história. Linguisticamente, o nome José significa acrescentar ou aumentar. E, de fato, sua vida acrescentará salvação à sua família, mesmo em sua descendência, a um propósito de aumento. Isso nos ensina que nossa identidade pode conter uma profecia. Os irmãos pegam a túnica, mancham-na com sangue e enganam o pai. Aqui o pecado se multiplica, inveja, violência, mentiras. E como diz Jó, eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Jó 15:35. O pecado raramente vem sozinho, ele cria correntes. Jacó, ao ver a túnica, acredita que José está morto e entra em um profundo luto. Ninguém consegue consolá-lo. Isso nos mostra o impacto do pecado sobre os inocentes. Nossas ações não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos amam. Enquanto isso, José é levado para o Egito e vendido a Potifar.
E aqui está a chave espiritual do texto. O que parece uma tragédia é o início da redenção. Como José dirá mais tarde, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Esta é a profunda teologia do passagem. A soberania do Eterno não elimina a liberdade humana, mas a transcende. O mal não frustra o plano divino, ele o penetra e o redime. Na vida prática, isso nos ensina várias coisas. Primeiro, guarde-se o coração da inveja. Como diz Provérbios, o coração tranquilo é vida, mas a inveja procede os ossos. Apodrece os ossos. Diz Provérbios 14:30. Em segundo lugar, seja prudente com o que você compartilha, nem todos estão preparados para os seus sonhos. Em terceiro lugar, não se desespere na descida. A cisterna não é o fim. De uma perspectiva espiritual, José é uma figura do justo sofredor, aquele que é rejeitado pelo seu próprio povo, mas exaltado por Adonai. Isso ressoa com as palavras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Diz Salmos 118, 22. É também como o ensinamento do Mestre Jesus: quem se humilha será exaltado, diz Lucas 14, 11. Finalmente, amigos, este capítulo nos convida a olhar para nossas próprias vidas. Há inveja em nossos corações? Temos sido prudentes com em nossas palavras? Estamos em uma cisterna emocional ou espiritual ou física? Saibamos disto. Ele é um vê, ele é um guia, ele é um transforma. Pois, embora os homens vendam, o Eterno redime, embora os irmãos traiam, o Eterno sustenta, embora o caminho seja descido, o propósito ascende. Que possamos aprender a confiar, a guardar nossos corações, a agir com justiça e a caminhar com fé, sabendo que mesmo nos capítulos mais sombrios, é onde já está escrevendo a luz. Ken Yehi Rabson. Até aqui a explicação deste capítulo de Gênesis. Ok, nós temos aqui Bibi Imsfran, interessante, muito obrigado, muitas graças Imsfran. Bibi, hoy el envío es en portugués, pero si quieres ver este mismo envío en español, mañana a las 9 de la mañana, todos los domingos a las 9 de la mañana, tenemos el envío en español. Bang Zai Sirijar, te sigo, muchísimas gracias. Ok, agora vamos passar ao nosso segundo salmo deste serviço religioso. Isso vai ser o salmo número 39. O Senhor, a minha esperança, Ele inclinou-se a mim, escutou.
Agora vamos passar à segunda leitura da Parashá de hoje. Bendito sejas tu, Ele é nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Mikra. Amém. Hoje vamos começar com a Parashá Ruth 1 a 22. Nos dias em que os capitães governaram, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com sua mulher e 2 filhos foi morar na terra de Moab. O nome dele era Elimelec, o nome de sua mulher Noemi e os nomes dos seus filhos eram Malom e Quilion. Ambos efrateus de Belém de Judá foram para a terra de Moab e ali se estabeleceram. Quando Elimelec, marido de Noemi, morreu, ela ficou com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfá e a outra Ruth, e viveram ali cerca de 10 anos. Depois morreram Malom e Quilion, de modo que Noemi ficou sem seus filhos e sem seu marido. Ela partiu com suas noras para a volta da terra de Moab, porque ouvira dizer que na terra de Judá que o Senhor tinha observado o seu povo e que lhes providenciado alimento. Acompanhada das suas 2 noras, ela deixou o lugar onde morava e voltaram para a terra de Judá. Mas Noemi disse às suas 2 noras: voltem cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os falecidos e comigo. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês segurança no lar de um marido. E as beijou e ao se despedir, elas choraram. E disseram a ela: não nos voltaremos com você para o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês deveriam vir comigo. Ainda tenho filhos no meu ventre que possam se casar com vocês. Voltem, minhas filhas, pois já estou velha demais para casar. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança e mesmo que eu me casasse esta noite e tivesse filhos, vocês esperariam até que elas crescessem? Ficariam solteiras por causa delas? Não, minhas filhas, meu destino é muito mais amargo do que o de vocês, pois a mão do Senhor está sobre mim. Elas choraram novamente e Orfá beijou a sua sogra em despedida, mas Ruth ficou com ela. Ela disse: beija sua cunhada, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. Mas Ruth correspondeu: não me pesa para deixá-la ou para voltar atrás e abandonar você. Onde você for, irei eu. E onde você ficar, ficarei eu. E o seu povo será meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultado. O que o Senhor me castigue severamente se alguma coisa, e não se a morte, me separe de você. Quando Noemi viu a determinação de Ruth em ir com ela, parou de discutir. Assim, as duas seguiram e viajam até chegarem a Belém. Ao chegarem a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. As mulheres perguntaram: será que é Noemi? Ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mará, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu parti cheia e o Senhor me trouxe de volta vazia. Como podem me chamar de Noemi? Se o Senhor me tratou com dureza e o Todo-Poderoso me trouxe aflição. Assim Noemi voltou da terra de Moab com sua nora Ruth, a Moabita. Chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Mikra. Amém. Agora, um momento, por favor. Nós temos aqui Doritos Roblox TV, genial, muchísimas gracias. Bienvenida al en vivo. Daisy, haces en lives todos los días, casi todos los días, solamente lunes y miércoles, ¿no? Meise Permecutan dice: quiero ver más. Muchas gracias. Perdón, no alcancé a leer todo el nombre, está muy largo. Ok, bienvenidos. Hoy el en vivo es en portugués. Agora, vamos passar a Derashá Ruth 1 a 22. Hoje abordamos como reverência aos corações abertos, um texto aparentemente simples, mas profundamente transformador.
Ruth, capítulo 1. Aqui não encontramos reis nem grandes batalhas, mas algo mais poderoso, decisões humanas. Em meio ao dor, fidelidade, em meio à incerteza, e a mão invisível de Elohim atuando no cotidiano. A história começa nos dias em que os juízes governavam. Um tempo caracterizado por inestabilidade espiritual, como está escrito, cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus próprios olhos, diz Juízes 21, 25. É nesse contexto de confusão moral que surge esta história de clareza ética. Isso já nos ensina algo, mesmo em tempos sombrios, Elohim preserva pequenas luzes que sustentam o mundo. A fome na terra de Belém, cujo nome significa casa do pão, isso é profundamente irônico. O lugar de provisão se torna um lugar de escassez. Elimelech, juntamente com sua esposa Noemi e seus filhos, decide emigrar para Moab. De uma perspectiva halakhica e de Hakesh, analogia interpretativa, vemos aqui uma tensão. Deixar a terra prometida por necessidade pode ser compreensível, mas também acarreta riscos espirituais. Como vemos na Torá, a terra de Israel não é apenas geografia, é uma relação com a aliança, como diz a Torá no Deuteronômio 11:12. Em Moab, a tragédia acontece. Elimelech morre, seguido por seus filhos Malom e Quilion. Noemi fica sozinha com suas noras. Aqui o texto nos apresenta uma experiência humana e universal, a perda. Como Jó diz, Deus deu e Deus tirou. Jó 1, 21. Mas também nos mostra algo mais profundo, a forma como reagimos à perda e define nosso caminho espiritual. Ao saber que Adonai visitou seu povo para lhes dar pão, Noemi decide retornar a Judá. Eis um princípio teológico fundamental, as visitas do Eterno. Ele não abandona permanentemente, ele intervém no tempo. Como está escrito, eu os visitei e os trarei de volta. Jeremias 29:10. No caminho, Noemi incentiva suas noras a retornarem para suas casas. Ofá abeia e vai embora. Mas Ruth permanece ao seu lado. E aqui ouvimos uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Não se trata apenas de lealdade familiar, é uma conversão existencial. Ruth, uma moabita, entra voluntariamente na aliança de Israel. Do ponto de vista linguístico, o verbo hebraico que descreve a sua ação implica um profundo compromisso, como em Gênesis 2:24. Ele se unirá à sua mulher. Ruth não apenas acompanha, ela une. Isso nos ensina que a verdadeira fé não é superficial, trata-se de unir. Aderir é comprometer-se. Aqui também reside uma lição de Hakesh. Assim como Ruth deixa sua terra, sua cultura e seus deuses para abraçar o Eterno, também todos os que buscam a verdade devem estar dispostos a deixar o que lhes é familiar. Como Elohim diz a Abraão, saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 2:1. Ética e moralmente, Ruth personifica o amor leal, Chesed. Ela não age por conveniência, mas por fidelidade. Em contraste, Ofá representa uma decisão compreensível, porém ilimitada. Ela não é condenada, mas também não transcende. Isso nos ensina que existem decisões certas, mas também existem decisões transformadoras. Psicologicamente, Noemi revela o peso de sua dor. Ao chegar a Belém, ela diz: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois El Shaddai me tratou com muita cuidado. Aqui vemos honestidade emocional. Noemi não nega sua dor. Isso é importante. A espiritualidade autêntica não reprime o sofrimento. No entanto, há uma nuance. Noemi interpreta sua situação como um castigo direto de Deus. Isso nos lembra o que diz Eclesiastes: não há justo na terra que faça o bem e que nunca peque. Eclesiastes 6:20. Mas também
que nem todo sofrimento é castigo. A sabedoria reside em não simplificar a obra do Eterno. Do ponto de vista arqueológico e histórico, Moab é uma nação vizinha com antigas tensões com Israel. Que uma mulher moabita se tornasse uma figura central na linhagem davídica é algo radical. Isso rompe com as expectativas culturais e mostra que o Eterno olha para o coração, não para a origem. Como está escrito, o homem vê a aparência, mas Deus olha para o coração, diz 1 Samuel 16:6. E espiritualmente isso aponta para uma verdade profunda. A aliança do Eterno está aberta a todos que se aproximam dele com sinceridade. Como diz Isaías, os estrangeiros que amam o nome do Senhor, eu os trarei ao meu santo monte. Isaías 56:6. Na vida prática e alárquica moderna, esta passagem nos ensina várias coisas claras. Primeiro, a importância da lealdade nos relacionamentos. Em um mundo onde tudo é descartável, Ruth nos ensina a preservar. Segundo, a importância de acompanhar aqueles que sofrem. Ruth não resolve o dor da Noemi, mas caminha com ela. Às vezes, essa é a coisa mais sagrada que podemos fazer. Terceiro, nos ensina que não é tomar decisões baseadas apenas no conforto. Ruth escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais significativo. Como diz Provérbios, há um caminho que ao homem parece direito, mas os seus fins são os caminhos da morte. Provérbios 14:2. Em quarto lugar, isso nos ensina a reconhecer que o retorno a Adonai é sempre possível. Noemi retorna mesmo em sua amargura. E o texto termina dizendo que eles chegaram durante a colheita da cevada. Isso não é coincidência, após a fome vem a colheita. Após a dor vem a provisão. Isso se conecta com o que diz o Salmo: os que semeiam com lágrimas colherão, como cânticos do júbilo. Salmo 126:5. A história mal começou, mas já vemos a semente da redenção. Se olharmos mais profundamente, vemos uma sombra messiânica. De Ruth virá Davi e de Davi a esperança de Israel. O que começa com uma viúva estrangeira termina em uma linha de redenção. Assim age o Eterno. Ele pega o que é pequeno e quebrado e inesperado e constrói algo eterno. Amados, cada um de nós está em algum lugar desta história. Alguns estão deixando sua Belém por necessidade. Outros estão em Moab enfrentando pedras. Outros estão retornando e outros estão decidindo se serão como Ofá ou como Ruth. O convite de hoje é claro: escolha a fidelidade mesmo quando dói. Escolha o compromisso mesmo quando não entender. Escolha caminhar como o Eterno mesmo quando o caminho for incerto. Porque mesmo que hoje você se sinta como Noemi, vazia e amargurada, Ele já está preparando sua colheita. E talvez como Ruth, sua decisão hoje será o início de algo muito maior do que você pode imaginar. Que o Altíssimo nos conceda um coração fiel, uma fé corajosa e uma esperança inabalável. Ken Yehi Ratson. Até aqui foi a explicação do primeiro capítulo de Ruth, do livro de Ruth. Nós temos aqui, Yusa, dá-me um beijo, te mando um abraço. Kills Locos envia alguns emojis. Ok, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Hoje o serviço é no português. Ok, isso foi tudo e vamos passar à amida final. Toca o grande chofar pela nossa liberdade e reúne nossos irmãos dos confins da terra. Bendito sejas tu, Leão que reúnes os dispersos teus servos dentre os povos de todas as nações. Amém. Restaura nossos juízes como no princípio e nossos conselheiros como no princípio. Bendito sejas tu, Leão Rei que ama a justiça. Amém. Que não haja esperança e nem prosperidade para os ímpios. Bendito sejas tu, Leão que destróis os inimigos e esmagas os opressores. Amém. Que a tua misericórdia esteja sobre os justos, sobre os devotos, entre os filhos de Israel e sobre os arrependidos.
Bendito sejas tu, Elión, que és o amparo e a confiança dos justos. Amém. Estabelece o teu glorioso reino em nossos dias e traz paz a todo o mundo. Bendito sejas tu, Elión, que reconstrói e renova o mundo. Amém. Ouve a nossa voz, Elión, nosso Deus, tem misericórdia de nós e aceita a nossa oração. Bendito sejas tu, que ouves as orações. Amém. Damos-te graças, Elión, pois tu és o nosso Deus e o Deus de nossos antepassados. Pela tua bondade existimos, pelas tuas maravilhas cada dia. Bendito sejas tu, Elión, o mais gracioso. Amém. Concede paz, bem-estar, benção, graça e misericórdia sobre nós e a toda a humanidade. Bendito sejas tu, Elión, que abençoas a todos com paz. Amém. Nós temos aqui Smart Culture, Shabbat Shalom, e Brian Torres, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, Toda Rabá, muito obrigado, Brian. Ok, hoje o serviço é no português. Eliel, 1, 2, 3, que onda? Olá, Eliel, Shalom, Shabbat Shalom. Ok, agora vamos passar ao nosso salmo final deste serviço, da leitura da Parashá, e o salmo número 40. Esperança esperei no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me do poço da morte, do fundo lodoso me meus pés sobre a rocha, seguros meus passos guiou, colocou em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Brian Torres, 6823, dice, ¿son creyentes en Mashiach? Sí, nosotros creemos que el Maestro Jesús es el Mesías. No somos cristianos, tampoco somos judíos, somos ebionitas. Ok, hoy el en vivo es en portugués, bienvenidos a todos, pero si quieren escuchar este mismo en vivo en español, lo tendremos mañana domingo a las 9 de la mañana. Todos los sábados es en portugués y todos los domingos es en español. Ok, agora vamos passar a benção. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, guia-nos nos teus caminhos e fortalece os teus servos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Elion yevarech beyeshmor etchem kolchem, yair Elion panaf alechem bichunechem, yizah Elion alechem, tzilo beyitem lachem shalom. Amém. Muito obrigado por se juntar a nós neste serviço da leitura da Parashá, da leitura da Torá. Lembramos que o próximo Rosh Chodesh Sivan será 16 de maio de 2026. Naquela noite somos convidados a celebrar tocando o shofar, compartilhando uma refeição especial e recitando a oração de Musaf. Nós temos aqui Juan Kuf, tocas algum instrumento? Sim, de maneira amateur, no soy profesional, toco piano y la guitarra. Muchas gracias por tu pregunta. Hoy el en vivo es en portugués, ya estamos terminando. Ok, convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos serviços religiosos. Este serviço é transmitido simultaneamente em várias plataformas e encorajamos você a assistir a nosso conteúdo gravado, curtir, comentar e compartilhar.
Se você deseja nos apoiar com uma doação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. Convido você a se juntar a nós todos os sábados às 9 horas da manhã, horário do México, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador no português. Garanto que sua semana ganhará uma nova dimensão após participar dos nossos cultos. Permita-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar sua vida, você mudaria? Você quer agradar ao Criador? Você quer conhecer o pão que Deus tem para você? E você aspira a uma vida mais bem feliz? Você deseja o bem-estar para a sua família? Tudo está ao seu alcance se você se aproximar de Deus. E por isso que eu convido você a se juntar a nós todos os sábados às 9 horas para o culto no português. Nossa comunidade evionita é formada por pessoas de diversas origens religiosas e classes sociais. Na verdade, você não precisa renunciar à sua fé ou sua religião para estar conosco todos os sábados. Aqui, todos são bem-vindos. Pessoalmente, quero compartilhar com vocês o que descobri ao longo dos anos de estudo bíblico, como isso transformou a minha vida e como pode transformar a sua também. Não importa o tamanho do problema, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta e eu estou pronto para ajudá-los a retornar para Ele. Lembre-se que todos somos criação de Deus e vivemos no mesmo mundo. Portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo. Todos somos irmãos e irmãs, como diz Jesus. Que Deus abençoe e proteja todos. Shabbat Shalom e Shavuot